Não sei se você, como eu, teve um vídeo lá atrás ou algumas filmagens que você fez e você falou, cara, eu gosto de fazer isso. E talvez eu fosse bem sucedido se eu fizesse esse tipo de coisa. Bom, o que eu quero falar para você aqui é que já houveram muitas formas de tratar que o YouTube tratou o modelo de criação. Só que em 2026 muita coisa mudou. A principal delas é que mudou a forma como o YouTube enxerga você, sabe? Na minha vida, eu sempre achei que eu deveria seguir exatamente o que os grandes influenciadores, os grandes criadores de conteúdo, as pessoas relevantes do YouTube fazem em seus vídeos. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. E existem inúmeros detalhes, mas tem um especial que as pessoas não falam sobre isso. É sobre isso que eu quero falar contigo. Mas antes eu preciso dizer como é que foi essa história, essa trajetória, até eu entender e conseguir enxergar, para que você consiga enxergar da mesma forma e talvez virar essa chave, mudar de vida e começar a criar conteúdo de uma vez por todas. Eu primeiro comecei a criar conteúdo enquanto eu trabalhava numa empresa lá em Botafogo. Antes de trabalhar em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu estava trabalhando no centro da cidade. E aquilo foi uma transição de carreira muito grande para mim, sabe? Nessa ocasião, eu tinha mudado de uma carreira offshore, onde eu trabalhava embarcado, para trabalhar em terra. E o meu grande objetivo era conseguir trabalhar em terra, estar mais perto da minha família. Só que nessa ocasião, eu foquei em desenvolver o meu trabalho, fazer o melhor que eu podia, porque eu precisava trabalhar. Eu já era casado, já queria dar uma vida melhor para minha esposa e tal. Só que eu tive essa ideia de começar a gravar os vídeos para o YouTube e sobre coisas do cotidiano. Eu queria falar sobre como estava o trânsito, eu queria falar sobre muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta em se adaptar nos ambientes de trabalho. Eu queria falar sobre como você pode, por exemplo, mudar o modelo com que as pessoas olham para você. O grande lance não está em mudar como as pessoas olham para você, mas mudar como o que as pessoas pensam sobre você é relevante, o quanto isso é relevante na sua vida. Enfim, eu queria falar de inúmeras coisas, queria falar da camisa que eu tinha comprado, queria falar do óculos. E é possível que, se você olhar aqui no meu canal, você encontre um vídeo que fala sobre um óculos que eu comprei. Comprei um óculos baratinho, alguma coisa assim, que é muito bacana. E nessa ocasião, era uma empresa nova que estava chegando e tal. Comprei no Botafogo Praia Shopping. E nesse dia, eu gostei de fazer o que eu estava fazendo, sabe? Eu gostei de mostrar os detalhes do óculos. Eu gostei de falar do quanto ele descansava a vista. Só que o que aconteceu foi que eu não tive um retorno do jeito que eu gostaria. O vídeo não atingiu visualizações do jeito que eu imaginava que poderia atingir. Eu fiquei editando ele por dias, sabe? E quando eu terminei aquela edição longa, grande pra caramba, sabe o que aconteceu? Upei o vídeo no YouTube e o resultado não foi nada demais. Como o resultado não foi nada demais, aquilo não me motivou. Aquilo não me fez falar, pô, cara, que legal, sabe? Olha o resultado do trabalho aí. Só que naquela ocasião, talvez por imaturidade ou por seja lá qual for o motivo, eu não tinha a clareza de que a resiliência, a insistência, a determinação vence o talento. E o que eu precisava fazer ali naquela ocasião era claramente desenvolver mais o que eu havia feito. Não sei se você já teve essa impressão, mas às vezes você tá se dedicando a uma coisa e você coloca muito esforço ali, muita dedicação.
e o resultado não é exatamente o que você esperou, saca? Pois é. As coisas são meio que assim. Mas sabe por quê? Porque tem expectativa aí no meio. Enfim, long story short, eu acabei por fazer mais 1 ou 2 vídeos e desistir. Desisti porque, afinal de contas, eu tinha vergonha, eu pensava muito no que os outros iam pensar de mim. Bom, um cara que é casado e já tá planejando ter um filho, criando conteúdo para o YouTube. E aí veio 2026. E com 2026 eu comecei a reparar, eu não sei se você tem essa impressão, que eu comecei a enxergar uns vídeos de pessoas aleatórias, pessoas que normalmente eu não assistia, ou muitas vezes que eu não seguia. E nesse inteirinho eu falei, cara, o que tá havendo? Por que eu tô, recebendo esses tipos de vídeo? Não era exatamente por causa do criador de conteúdo ou coisa desse tipo. Era literalmente por causa do conteúdo. Mas mais do que isso, era porque o YouTube tinha já mudado o modelo de entrega de vídeos, modelo de entrega de conteúdo, o seu famoso algoritmo. Beleza. E aí ele mudou o algoritmo e o que acontece depois? Cara, ele vai começar a entregar meus vídeos a mais pessoas? Não. Ele começou a ser mais eficiente. E com o YouTube mais eficiente, basicamente ele está dando mais oportunidades para quem está querendo crescer. Não aparecer no YouTube, mas fazer desse workflow, porque tudo dá trabalho, esse vídeo dá trabalho e o vídeo que você vai fazer vai dar trabalho também. Mas para que você consiga colocar esse workflow e quando você mandar esse vídeo para o YouTube, ele vai ser entregue, o YouTube vai testar a audiência desse vídeo. Se você tem mais de 40, começa a gravar vídeos no YouTube. E aí eu tô falando para você hoje, em 2026, que tem mais de 25. Cara, mais de 25? Mais de 25, você tá na casa, e eu vou ser assim, otimista. Você que tá na casa dos 25 até mais ou menos os 55 anos. Se você está dentro desse loop, você tem uma grandíssima oportunidade. E se você deseja se tornar um criador de conteúdo e criar vídeos para o YouTube, fazer talvez disso a sua profissão, cara, você tem realmente uma grandíssima oportunidade. Eu não estou fazendo isso para te convencer ou para usar isso como gancho para um short que eu vou postar posteriormente, não. Estou dizendo isso porque hoje o YouTube está entregando de forma mais inteligente os vídeos. O que você precisa fazer se você está com o seu canal no início, como eu estou, crescendo, buscando atingir os seus milestones? E existem 2 coisas que você precisa ter atenção e são essas 2 coisas que vão mudar o jogo do seu crescimento do YouTube a partir de agora. A primeira coisa é uma afirmativa aqui. Mete o louco. Começa a gravar, começa a falar nos lugares mais inusitados. Sabe aquela vergonha, aquele medo do que talvez vão pensar de você? Não joga isso no lixo, porque isso não vai resolver absolutamente nada da sua vida. Isso não vai acrescentar nada. Isso só pode fazer, você só tem um risco fazendo esse tipo de coisa. Que o seu YouTube comece a escalar e aumentar e crescer e que você consiga talvez de verdade se tornar esse criador de conteúdo que você tanto busca. Então o primeiro ponto é mete o louco, começa a gravar, muitas vezes sem script, como eu estou gravando aqui, falando do que você está pensando literalmente, do que está no seu coração, falando das coisas que para você são relevantes. Mas não esquece, mete o louco. Faz hoje, cara. Faz hoje. Tem uma frase que eu nunca mais me esqueci. Eu não sei quem falou isso pela primeira vez, mas eu ouvi isso do meu pastor.
ou nós conversávamos sobre isso, ou talvez tenhamos visto isso juntos, não me recordo. Mas ele falou assim, cara, daqui a 6 meses você vai ter vontade de ter começado hoje, porque você vai estar 6 meses adiantado. Pensa nisso. Pensa que se você começar agora, você está vendo esse vídeo, para aí onde está agora, curte o vídeo, se inscreve no canal e vai gravar o seu vídeo, vai fazer a sua criação de conteúdo para a rede social que você quiser. Mas se você está falando do YouTube, irmão, pega agora do jeito que você está e vai gravar. Sério, pega e vai. Não precisa assistir o meu vídeo até o final, não precisa. Pega e vai gravar. Vai tranquilo. Ainda não foi? Lembrou que tem a segunda coisa. Muito bem lembrado. Cara, então, a segunda coisa é uma técnica que eu descobri que os maiores YouTubers do mundo utilizam. Sendo que eles pagam ferramentas para poder automatizar esse negócio. E como você está nesse momento, como eu, com relativamente poucos vídeos publicados, e você quer consistentemente lançar mais vídeos e criar cada vez mais conteúdo, talvez você possa fazer como eu faço, manualmente. E isso pode dar uma virada nos seus números no YouTube. Os maiores influenciadores, criadores de conteúdo que existem no YouTube, eles fazem assim. Eles lançam o seu long form vídeo, long term vídeo, long form, eu acho que chama, é assim que o YouTube chama esse vídeo longo que eu estou gravando. Eles lançam esse vídeo e aí eles fazem alguns cortes desse vídeo e apontam para esse vídeo recém-lançado, beleza? Isso a gente não precisa ser um gênio para imaginar que deveríamos fazer. Eu já estava fazendo algo desse tipo. Só que o que eu descobri é que eles não fazem isso somente com os vídeos, com os cortes recém-publicados. Aí está o pulo do gato. Eles fazem isso com todos os cortes que eles têm. E existe uma maneira automática de fazer isso, e eu não vou fazer propaganda de produto nenhum porque eu não uso. Mas você vai pegar todos os seus cortes, todos os seus shorts, YouTube Shorts, você vai editar eles e naquele campo related to, que é o vídeo relacionado ao short, você vai pegar aquele campo e você vai mudar para esse vídeo longo, só que de todos os seus shorts. Talvez você não consiga fazer de todos os shorts, tudo bem, eu também às vezes não consigo fazer de todos os shorts, mas faz da maioria. Principalmente, você pega o ranking dos mais visualizados, dos shorts que mais estão pegando views, e aí você pega nesses primeiros 10 e faz essa mudança, independente do assunto. Que sentido faz em pegar um vídeo que fala sobre carro, que eu gravei, um outro vídeo que fala sobre eleições em 2026, um outro vídeo que fala, sei lá, sobre a dificuldade que eu estou enfrentando no trabalho, e esses shorts e apontar para esse vídeo que a gente está gravando agora? Que sentido faz isso? O sentido eu não sei. O que eu sei é que os grandes criadores de conteúdo do mundo, e eu estou falando do MrBeast, por exemplo, que é o gigante do mundo aí, ele e inúmeros outros usam essa mesma técnica. E aí eu preciso explicar para você por que eu acho que isso é interessante. Ontem eu me peguei fazendo isso com os outros vídeos e comecei a botar esses vídeos relacionados, a alterar essa configuração dos vídeos relacionados para todos. E o resultado disso foi um número maior de visualizações do meu vídeo principal, mas eu não sei por que motivos eu tive um crescimento ainda de seguidores. Então isso ajudou ainda as pessoas a talvez receberem os meus vídeos, os meus shorts, os meus conteúdos e se inscreverem no canal. Então assim, o que eu posso dizer para você é que existem inúmeras técnicas que as pessoas estão ensinando por aí e cobrando dinheiro para fazer isso. O que eu estou te falando aqui é algo que, provadamente, pelo menos por mim,
Eu fiz, gerou resultado e, cara, se você está querendo crescer de alguma forma no YouTube, talvez seja isso que esteja faltando aí você fazer e para, sei lá, o seu YouTube começar a movimentar melhor. Então, recapitulando, a forma para você poder de uma vez por todas começar a ver resultado no seu YouTube é: não deixa de criar conteúdo, cara. Vai para dentro, de uma vez por todas, mete o louco, começa a gravar conteúdo nos lugares mais inusitados, dentro do carro, quando você estiver na academia, quando você estiver indo para o trabalho. Já pensou em gravar dentro do ônibus? Uma galera falando, ou uma galera querendo dormir, e você talvez falando assim, baixinho. Pô, grande ideia, cara. Gera uma identificação absurda. Grava quando você estiver fazendo sua caminhada, sei lá, ou quando você estiver comendo sua pizza, ou quando você estiver num momento contemplativo, onde você está olhando alguma coisa que você gosta de ver, sei lá. Mas mete o louco e começa a gravar. Segundo ponto, usa essa técnica de cortar os vídeos para criar os seus shorts e não apontar somente esses que você acabou de cortar. Aponta também os seus outros vídeos, os vídeos lá que estão relacionados à viagem que você fez, os shorts, né? Os shorts que estão relacionados a uma edição, alguma coisa que você ensinou pra galera que te segue, relacionado a qualquer conteúdo, cara. Você vai pegar os shorts que são relacionados, você vai apontar todos eles para esse vídeo que você acabou de criar. O vídeo longo, o vídeo wide que você coloca no YouTube. Usa essa técnica. Eu contei uma história, eu falei um pouco da minha vida, e se você, por algum motivo, tá até aqui, até o final, cara, manda esse vídeo para alguém, compartilha isso com alguém, manda para aquela pessoa que você talvez saiba que ela tem esse sonho de se tornar um criador de conteúdo e por algum motivo ela não consegue decolar, não consegue fazer esse sonho se tornar realidade. Anima essa pessoa da melhor forma que você puder, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá o joinha aí, o like, o gostei ou não gostei. E me diz o que você achou desse conteúdo. Se você acha que isso realmente pode fazer diferença para você, na tua vida, no seu dia a dia, na sua caminhada para se tornar um criador de conteúdo. Beleza? Um abraço, que Deus te abençoe. Beijo pra minha esposa e pra minha filha. Amo vocês. Tchau.